pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse é um livro escrito na década de 20, então é um ensaio da Virginia Woolf que ela escreveu para uma determinada universidade de mulheres. Como ficou muito grande, ela transformou em um artigo, em um livro. Aqui eu acredito que esse livro foi um precursor do Leia Mulheres. Não foi só ele, com certeza, mas como eu tô fora desse contexto, eu me senti muito atingido por isso, assim, porque o que ela propõe a pensar aqui, a construir, é onde estão as mulheres na história e quem eram as suas representações, e a gente se dá conta que não tinham representações femininas de grandes escritoras, de grandes nomes, no século XVI, século XV, não tem, né? Eram só homens de grandes. Os homens reverberando em todas as áreas, conhecimento e não só. Então, por que as mulheres elas sempre estiveram tão anuladas assim? E se for parar para pensar, a representação de mulher, elas vem a surgir e as mulheres terem referência do que é ser mulher e do que é possível enquanto mulher no mundo, isso foi algo construído há pouco tempo, né? Então, é bem complicado isso, assim, é muito assustador realmente, essa questão da representatividade da mulher na literatura, na ciência e tudo mais. E por isso, esse livro ele levanta muito a necessidade de ler mais mulheres, isso é realmente muito importante, assim, imprescindível. Então aqui a Virginia Woolf, ela cria uma narradora ficcional, que é a Marie Benton, tem outros nomes que ela dá e diz que tanto faz qual nome, e chamando ela. E aí essa personagem fictícia, ela começa a se questionar do porquê dessas mulheres durante a história não aparecerem, não termos grandes mulheres escritoras, e o que é que fundamenta isso. E aí ela começa a pesquisar e percebe que até então quem fala sobre as mulheres são os homens e como isso, né? E aí esse livro tem a abertura com a Maria Machado, é um prefácio da Ana Maria Machado, em que ela fala algo muito legal, um prefácio muito legal. Ela diz aqui que um teto todo seu significa um espaço próprio para trabalhar, como homens têm a seu dispor quando escrevem, um local que seja respeitado, sem interrupções domésticas ou conjugais, sempre a cortar o fio da meada dos pensamentos e exigir resposta para: a minha camisa está passada? A que horas sai o almoço? Mamãe, vem me limpar. Significa, além de um espaço, também um tempo próprio, sem interferências externas. Então, assim, é muito... Assim, se tu for parar para pensar, assim, o quanto as mulheres elas não têm essa coisa da privacidade, de um momento delas, né, para as coisas, inclusive para escrever, elas sempre estão ocupadas em dar conta de necessidades básicas, assim, do lar, do cotidiano, porque elas são as mães, elas são as filhas, elas são as empregadas da casa, porque a mulher fica nesse lugar de limpar. E quando não, ela trabalha o dia todo e chega em casa e ainda tem que dar conta de alguns afazeres que socialmente são de responsabilidade delas, é muito forte ainda, né? Os afazeres não são divididos, na grande maioria das famílias. Então, é muito forte isso, assim, né? E aqui a Virginia, ela fala dessas duas questões que são fundamentais para a possibilidade de termos grandes escritoras. Essa mulher, ela tem um espaço seu próprio, que ela possa trancar e ter a privacidade, o espaço dela, o tempo dela para ela pensar e escrever, porque não é algo que requer, né, de um tempo importante. E tenha o seu dinheiro também, né? Um dinheiro que seja dela e que ela, a partir disso, ter certos confortos para dar conta desse papel, desse trabalho. E aí, quando ela pensa assim, quantas mulheres sempre foram mais pobres que os homens, porque há pouco tempo de quando ela escreveu esse livro, eu acho que há 40 anos antes, foi possível para as mulheres elas terem herança. Então as heranças não vinham para as mulheres, só podiam ir para os homens até então. E as mulheres não podiam ter bens em seus nomes. Então isso é muito assim confuso, né? Então elas nunca tiveram uma ancestralidade de riquezas, né? Sempre
estar a depender desse homem, dos homens da família. Tudo isso assim compromete muito. E aí já perto do final do livro ela até diz, né, quem foram os grandes escritores, porque para te ser um bom escritor, com raríssimas exceções, é preciso ter dinheiro, é preciso tu ter como ter o mínimo da tua subsistência, para te ter também as boas experiências, assim, né? Porque a literatura ela também tem dessa capacidade de tu se desprender e viver, né? Então, para quem é muito pobre, isso não existe. Na Inglaterra, é uma pesquisa que ela fez, é um dado, é impossibilitado assim de ser uma pessoa grandiosa, de um grande escritor, porque é preciso ter dinheiro para te conseguir o mínimo das coisas. É isso assim que ela traz, né? E eu lembro que lendo o Caio Fernando Abreu, o Caio ele sempre dizia é impossível termos um Thomas Mann, um Tolstói, porque num país em que as pessoas não conseguem viver de fato da literatura, ele tinha uma dinâmica de vida de ter que escrever para jornal, ter que escrever coisas que ele odiava e não tinha um tempo só para ficar para a literatura dedicado. E olha que ele já era um escritor de nome. Então, para a mulher, assim, quando a gente para pensar quem eram as mulheres na história, o quanto elas não tinham voz e quanto essa voz começa agora, e mesmo assim essa tentativa de silenciar, né, é muito difícil. Então ela faz um apanhado, ela traz uma primeira escritora que conseguiu ganhar dinheiro escrevendo, mas ao mesmo tempo ela era mal vista, como se ela fosse promíscua, e não era isso na verdade, mas ela era afastada das demais mulheres de boas famílias, né? O quanto as mulheres conseguiram descobrir que através do trabalho de escrever elas poderiam ter algum tipo de dinheiro. Isso foi muito importante. E a partir disso pensar em grandes escritores da época que conseguiram isso dentro do contexto da Inglaterra, como a Jane Austen, as irmãs Brontë. E ela traz uma autora contemporânea, que eu não sei o quanto é real ou não, e que ela diz sentir na literatura das mulheres, na escrita dessa mulher, até então tem muito ódio, é muito falada, essa impossibilidade de falar. E se a mulher conseguir sair disso, ela vai conseguir escrever uma grande obra. E era o que ela sentia, assim, porque isso vem de um treino, né? A boa escrita ela vem de um treino de anos, e de tempo, e de talento, e mais que isso. E aí ela vai criticando porque ela é uma autora extremamente mão pesada, assim, um olhar muito aguçado. E diz que é para essas mulheres continuarem, né? Continuarem, irem, discutirem, estudarem, se aprimorarem, que uma hora acontece. Esse grande nome. E que não é uma questão de uma intelectualidade ou algo do gênero. É uma questão mesmo de ter esse espaço, de ter esse teto, de ter esse dinheiro seu, assim, para poder viver a literatura. Eu li um artigo da Júlia Helena Dias, é o TCC dela, As Mulheres e a Escrita do Tempo em Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. E aqui ela vai pensar primeiramente o que é mulher, né, dentro de um determinado conceito, e o próprio silenciamento desse ensaio, né. A Virginia Woolf, além de escritora, ela era ensaísta, e aí a Júlia, ela traz o que é o conceito de ensaios e o quanto os ensaios da Virginia não foram tão divulgados como a literatura dela. Então ela pensando sobre essa condição da mulher, e o próprio movimento feminista ele veio através desses ensaios para pensar que é algo fora da academia. Até então a mulher estava fora da academia, há pouco tempo que ela iniciou, né, o estudo em contexto acadêmico. Pelo fato da Virginia Woolf não ter um histórico acadêmico, né, ela estudou, o processo todo dela foi na casa, ela não fez faculdade. Aí ela foi silenciada e os ensaios dela tiveram um retorno na década de 70 com o próprio movimento feminista, então ela foi resgatada com isso. Mas a Virginia, ela também percebe que as mulheres em si não reivindicavam o lugar delas na história, assim. Não existe um histórico disso também, dessa reivindicação delas para estarem na história.
E também, assim, com certeza, pelo próprio lugar de subjugação, a mulher acreditava nesse lugar, nessa posição. Então, Woolf vai e escreve sobre a história para criticá-la. E a partir da sua posição de mulher, de sujeito que não se vê representada no discurso sobre o passado. E ela pergunta: como as mulheres escreveram, por que elas não escreveram tanto quanto os homens, como elas podem escrever hoje? Né? São perguntas importantes. E aí também essa dissociação, a literatura que dá conta da personagem feminina são mulheres heróicas, mulheres complexas, mas o quanto na vida real as mulheres eram rechaçadas e tratadas como algo bem menor, né? Mas isso dentro da literatura do homem que escreve a respeito delas. E ela sempre, né, nessa questão da pobreza, dessa pobreza material, dessa pobreza intelectual, porque ao mesmo tempo a mulher não era permitida estar a escrever, né, a ler, a ter conhecimento, e aí escrever algo e trabalhar algo que dê conta dessa mulher, da sua experiência na vida social, e aí pensar como essas mulheres podem construir o seu próprio futuro. E aí existe toda uma questão também, assim, de como, por exemplo, Tolstói descreve Guerra e Paz, ele viveu a guerra, né, ele viveu aquilo, e Clarice Lispector que escreve sobre a dona de casa, assim, né, a mulher que é dona de casa, que cuida de um bebê ou que vê uma barata, aquelas coisas. Então, como a literatura ela perpassa essa possibilidade das experiências, enquanto a mulher ela foi muito, muito reprimida nisso, impossibilitada de ter as experiências. Então, isso traz algo de diferente e fecha algumas portas. Não que a literatura da Clarice, dessa mulher dona de casa, fosse menor, porque, nossa, né, é de um mundo enorme, ali gigante e muito importante, assim, que tu se depara. Nunca li Guerra e Paz, mas é algo que atravessa a gente de um modo muito diferente e que conversa com uma coisa muito grande de dentro, assim. De dentro, que é de fora, mas que de dentro, são altas aventuras e tudo mais. E aí, mas ela traz um pouco essa diferenciação, enquanto isso também, de certo modo, limita, né, as mulheres. Acho que no mais é isso, deixo essa dica maravilhosa desse livro, é incrível, leiamos, teremos que ler mais mulheres, isso é muito importante mesmo, e vamos indo, assim. Deixo aqui a dica de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Até o próximo vídeo, tchau!